Calma, moça, disse Anderson ao atravessar Andradas. Lembrou de uma frase que seu pai sempre dizia quando acabava com a fome após uma refeição particularmente farta. Logo você vai matar quem quer te matar. Assim que pisou na calçada, sentiu um solavanco no braço. A mulher havia estacado atrás de Anderson e fazia um som chiado e estranho. Não parecia mais com um choro. O garoto virou-se, sem largar a mão da moradora de rua. Não porque quisesse continuar agarrado a ela, mas porque ela estava segurando o pulso do garoto com força um pouco acima do comum. Assim que botou os olhos no rosto da mulher, Anderson notou algo que fez seu sangue congelar. Ela sorria agora, alterada após a menção da palavra matar. Um Esgar diabólico, uma promessa de dor. Não parecia mais debilitada, frágil e muito menos inofensiva. Sua sombra agigantava-se sobre o garoto, que não conseguia se afastar daquele sorriso que parecia estender-se mais e mais, os cantos dos lábios subindo em direção às orelhas. As pupilas dos olhos lacrimejantes haviam se transformado em fendas verticais. Uh! Yeah. Bom, continuando então o nosso lido entrevistado, né? Que é essa sessão da Fantástica, onde, obviamente, né, eu leio e depois entrevisto os autores, né? A gente recebe o nosso segundo autor dessa nova leva, o Dr. Felipe Castilho, né? Olá. Autor do Ouro, Fogo e Megabytes, não é Fogo Ouro, né? Mas troca, mas tudo bem, o importante é a intenção. O pessoal escreve, acabei de ler Fogo Ouro, tá bom, tá certo. Então é Ouro, Fogo e Megabytes, da editora Gutenberg, né? A primeira publicação do Felipe, que é uma série, embora o livro seja autossuficiente, digamos assim, né? Ele tem ele abre e fecha, né? Uhum. Digamos assim, e é o primeiro livro da saga que ele chamou de Legado Folclórico, né? Eu terminei de ler o livro, tem a resenha até na Fantástica. Eu sempre tento fazer aqui a sinopse, vamos ver se o autor aprova ou não, né? Na verdade, fala um pouco sobre um menino, né? Que é um menino comum, que o Felipe adora deixar claro isso, né? Que ele é muito comum, meio nerd de computador, né? Ele é um menino jovem, quantos anos ele tem? Ele tem 12, né? Tem 12. É um Infante. pré-adolescente aí, né? Que só tem a mente voltada ali para aquele mundinho computador, né? Jogos online. E ele recebe uma missão de uma organização misteriosa, né? E ele é de uma cidade de Minas Gerais, que é Rastelinho, que é fictícia, né? Não existe. Isso, Não existe não, né? isso. Não, 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 não. Coisa da minha cabeça. E ele vem para São Paulo e São Paulo ali ele descobre que as criaturas do folclore brasileiro, na verdade, não são só lendas, né? Elas realmente existem, né? E entra toda uma trama, como eu chamei ela lá Percy Jackson, mas tem que ter muito cuidado com essa afirmação, né? Porque isso não quer dizer que seja uma cópia de Percy Jackson. Não é isso que eu quero dizer quando eu falo isso, né? Digo a Uhum. lá Percy Jackson no sentido de brincar com o folclore, né? Percy Jackson mistura a mitologia grega, o que o Felipe faz é misturar folclore nacional, né? Dando um ar assim meio super-herói. Tô errado ou É. não? Não, acho que tá. É bonitinho falar assim. Muito bem, Luiz, muito bem. É mais ou menos isso? Concorda? Essa é a história? Concordo, concordo. Tem coisa que só lendo, né? Mas tudo bem. Muito bem, Luiz, eu gostei, gostei. Da resenha. Bom, o livro, então, ele tá. Eu não canso de falar, né? O livro tem uma qualidade física muito boa, né? Ah, só Eu foi. já falei. Não, calma, eu tô falando da qualidade física dele. Ah, tudo Ele bem. é leve, né? Ele é fisicamente leve, né? É, Embora ele seja grosso, ele é leve, né? ele é bacana. É, A Good tá fazendo uns livros bacanas, assim. O Aminat, que é mó tijolo. Você pensa que ele vai ter aquele peso de Lusíadas, assim, tudo. Também ele é levinho. o próprio A Guerra dos Gutenberg tá fazendo Tronos. uns livros. A própria Guerra dos Sim, Tronos é grossão e ele é leve, né? é verdade. Fora a qualidade do papel, e tem um detalhe que, Felipe, que tem cada capítulo tem uma gravura, né? Desenho que Uhum. é bem legal também, dá um toque assim na história. Eu pelo menos gosto muito, porque eu sou meio curioso assim, eu lembro que eu folhei o livro pra saber, tá, mas o que vai acontecer depois? A partir das gravuras, né? Aí tu tenta entender como que vai chegar nesse ponto, né? Tem gravura que é meio spoiler, tem gravura que deixa mais mistério. Exatamente, é. É bem bacana. A arte do Thiago Cruz. Procurem.
as tirinhas, as web tiras Ossos Tortos, tudo junto. É muito engraçado. E é esse traço mais ou menos que ele tem assim. Ele fez, quer dizer, ele fez uma coisa meio o, como chama aquele cara Tartakovsky lá das Meninas Superpoderosas? Ele fez um traço meio quadradinho assim, meio cartoon, ficou legal pra caramba. Mas ele tem um traço muito peculiar e ele é um doente assim, as tirinhas dele são muito engraçadas. Procurem Ossos Tortos. Foi ele que fez. O Tartakovsky eu acho que é do Dexter, não sei se ele também tá nas Meninas Superpoderosas, mas enfim, Eu não é aquele sei. traço do Cartoon Network, né? Isso, é Samurai Jack, né, que ele fez, na verdade. E o Dexter, verdade. É. Eu acho que Meninas Poderosas não. Talvez ele seja envolvido no desenho também, porque o desenho é cartoon, eles ali têm um estilo parecido, né? Uhum, Esse estilo com a linha grossa, né? uhum. É. Vamos começar então nosso líder entrevistado com o Dr. Felipe. Eu gosto de fazer uma pergunta que eu sempre acho interessante ser a primeira pergunta, né? Tem um objetivo a história? O Ouro e Fogo tem um objetivo? Tu estava com esse objetivo sempre na cabeça? Eu digo, mesmo que esse objetivo seja divertir, mas tu tem um objetivo com esse livro? Tem, Luiz. Tem. Eu acho que eu introduzi muitos assuntos no meio dele Uhum. que que eu gostaria que pessoas, que leitores fossem apresentados a eles mais cedo do que eu fui. Questão Muitos do meio ambiente? também, também, mas eu acho que tem sutilmente umas conversas no meio do livro que até quanto à manipulação de massa, questionar mídia e coisas do tipo. Eu acho que é importante pra molecada que tá tão no meio de tudo isso, né? Uhum. Agora, tem a mídia na cara, ela não é nem. Ela não tem mais um filtro que passa pela TV, e a TV já é complicada, mas na internet elas recebem o xarope sabe, recebem o grosso da informação que a mídia quer, então eu acho que é importante desenvolver um senso, Sim, né? Não tô questionar, querendo né? ensinar, Sim, exato. é isso, questionar. Eu não tô querendo Questionar é ensinar, sempre importante, né? é, Questionar as coisas, mesmo que se esteja errado, é sempre um exercício legal, porque quando se perde o direito de questionar, tem exato, que acender o sinal amarelo, né? exato. Até no book trailer eu até enfatizei isso também na frasinha do final, né? Tá, organize-se e questione, né? Isso. Organize-se pelo nome da organização, que é uma brincadeira com orgânico, enfim, e aí entra no lance do meio ambiente. Mas eu acho que principalmente foi o lance de questionar tudo, Uhum. Que é- qualquer coisa. sim, que é interessante, porque o questionar, o livro, então, como eu também não falei, o livro tem uma proposta muito infanto-juvenil, né? Uhum. Quem gosta também desse tipo de livro, né? Não significa que só quem é pré-adolescente quem vai gostar, né? Mas ele tem essa proposta. Ele é todo divertido, né? Nesse sentido. E quando tu fala em questionar, o livro então tem essa organização, né? Digamos assim, não é um spoiler, mas que ela tem um lado mais ambiental, digamos assim, né? Uma Uhum. coisa mais naturista, né? Naturista é ficar pelado. Não é isso, eu quis dizer uma coisa mais eco, né? Ecológica. É, e luta contra um pouco da agressão ao meio ambiente, esse tipo de coisa. Só que, como tu falou, é interessante porque eu também senti isso, tu tá falando em questionar. Nem sempre o que a organização luta, ela tá certa, né? Tem um questionamento aí também, né? Não pode dizer que eles são os mocinhos e os agressores são os bandidos, né? Eles não são aquele. São pessoas que ele pode confiar, Uhum. não em todos, mas enfim. Eles são pessoas que ele pode confiar, mas eles têm convicções também que são tortas, né? Eu acho que existe um pouco de exagero em algumas coisas que eles Sim, acreditam, né? exato, exato. Eles levam algumas coisas pro extremo. E isso vai ser importante depois, porque o personagem, ele vai passar a questionar também o lado deles. E isso eu acho que é importante pra história toda, pro leitor. Não é porque eles são os mocinhos da história que o leitor tem que engolir como se eu quisesse dizer que tudo que eles dizem é o certo.
Tem coisas ali que, por exemplo, eu sou vegetariano, eu não vou usar couro animal, coisas do tipo, assim, na minha vida, normal. Na organização também, mas tem coisas que eles fazem que eu não faço, Uhum. pro bem e pro mal, né? Então, não é, ali não, eu não quis fazer uma cartilha pro pessoal, pra molecada pegar e falar, agora eu vou ser que nem Não, é pra questionar, questione até os mocinhos da história, Sim, sabe? pelo direito de questionar, né? É a Exato, questão, né? exato. Brincar. Eu também gosto de quebrar um pouco dessa coisa de bem e mal, né? Sim. E outra, questionar o autor é muito bom. Eu adoro quando eles mandam assim, cara, não gostei da parte que ele falou aquilo e tal. Quando eu recebo e-mail, eu acho muito legal ficar debatendo. E às vezes gera bons papos, né, assim, com um leitor de 11, 12 anos, cara. Isso é fantástico, mas é. E às vezes também tem leitor que fala, não gostei, pronto, né, eu tento debater, até pra aprender com ele também alguma coisa. Uhum. Tem gente que é mais, né, que é, gostou e não gostou, pronto, mas eu acho que o lance de questionar é o mais É, importante. exatamente. Ah, outro ponto, eu senti, na verdade, ali tem muita coisa, né? Uhum. No Ouro Fogo, né? O Fogo e Ouro, né? Ah, muita coisa eu digo, e eu senti que não tem só livro ali não, né? Tem um liquidificador, tem muita coisa que gerou esse livro. O que tu Cara, acha tem até a que pia da cozinha. é, o que tem ali assim de grandes ingredientes? Tu acha que foram as tuas grandes influências para criar a história? Eu acho que tem muito do cinema, né? A linguagem de cinema passada por uma leitura suave, que eu acho que muita gente dessa nossa literatura mainstream hoje em dia consegue passar muito bem. Até o Bianco tem muito isso dessa linguagem de cinema nos romances Tem dele. algum filme em especial? Não. Cinema em Ah, geral. o Matrix me influenciou demais. Já falei outras vezes. Tem, tem, tem influência ali desde Máquina Mortífera, cara, que é um filme de ação que eu gosto demais. Tem coisa que vocês nunca iriam adivinhar se eu não falasse, mas tem Segredo do Abismo, Esfera. Tem o Percy Jackson? Ou eu Não, cara. viajei nisso? Ou Oi? é uma percepção minha? Então, eu escrevi antes de ler Percy Jackson. Eu li imediatamente após de acabar o Ouro Fogo. Eu tinha vontade de ler, só que eu fiquei com medo de me contaminar, Uhum, tipo, por ideias, porque eu já tinha falado que era muito legal, eu acho que é uma forma bacana eu já sabia muita coisa da história também, inclusive. uhum. Eu não era um... Não que eu não soubesse nada do que se passava dentro dos livros do Percy Jackson e tudo, mas eu evitei ler, né? Não vi o filme, não vi até hoje o filme, na verdade, mas disseram que eu não perdi muita coisa. E mas assim que eu acabei, eu tava muito curioso, eu fui ler, li a série toda numa tacada, mais o Herói Perdido. Não li ainda o Filho de Netuno. E eu achei muito legal. Ele tem uma leveza também na hora de contar. Mas eu acho que principalmente foi, apesar de ter essas ideias cinematográficas cruzando o livro, minhas influências principais também não tem nada a ver com, acho que a principal apresentação do livro, né? Que todo mundo olha, pensa, Percy Jackson ou Harry Potter. É que Pra a mim, capa induz um pouco a isso também. é, mas a capa eu posso dizer que eu fui influenciado sim Uhum. pelo pelas obras do John Rocco, que fez as capas do Rick Riordan, que são lindas. Eu acho que foi um ótimo lugar para se inspirar. Não foi eu que fiz, quem fez foi o fantástico Otávio Cariello, que mandou bem demais, captou bem a essência da coisa. E espero que ele faça as outras também. Ia ser uma honra. Agora, as influências pra dentro do livro mesmo, assim, pro enredo, e eu acho que autores que são influências pra mim, independente das obras deles, autores que eu carrego demais deles dentro de mim, eu acho que é o Neil Gaiman e o Terry Pratchett. Uhum. E eu acho que tem mais deles dentro do livro do que qualquer coisa do Rick Riordan e a J.K. Rowling. E apesar de que eu tenho muita influência dela também, claro, né?